Muito bem, abra a sua Bíblia, no texto que quero então meditar, sobre o qual quero meditar com vocês, Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23, abra a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, onde você tiver a Bíblia, e vamos refletir nesta noite sobre o tema Vencendo a Pandemia das Trevas. Vencendo a Pandemia das Trevas. Obrigado, Celi. Obrigado. Vencendo a Pandemia das Trevas, a luz de Deus brilhando em nossas casas. Olha o que diz o texto em Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23. Fiz alguma adaptação do verso 21 também, mas preste bem atenção nesta expressão que diz assim: e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Trevas que se podiam apalpar. Não se viram uns aos outros, e ninguém saiu de casa por 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas casas. Deus abençoe, aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Você deve se lembrar que já meditamos sobre esse texto. Mas eu sempre fiquei pensando bastante nesse texto e não dei ênfase muito forte neste aspecto, nesta última expressão. Mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas casas. E a reflexão de hoje à noite que eu queria fazer com você, e com vocês que assistem pela internet também, é à luz de uma pergunta. Há luz na tua casa, no teu lar, na tua família? A luz brilha. E nós vamos pensar sobre o significado desta expressão que aparece aqui no texto. Vamos lembrar que os hebreus, povo de Deus, estava escravizado na terra do Egito, e eles estavam assim isolados ou exilados da terra de Canaã, que era a terra prometida, a terra da promessa, e do desfruto pleno das promessas de Deus. Cantamos há pouco, Deus de promessas. E eles estavam ali na escravidão por mais de 400 anos. E longe, portanto, do desfruto pleno das promessas de Deus. A libertação da escravidão prometida por Deus só aconteceu, como o próprio Deus disse a Moisés, por uma forte mão. É assim que Deus diz em Êxodo capítulo 3, 19, quando ele diz a Moisés: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. E é por isso então que surgiram as pragas, uma após a outra. Vale a pena depois vocês lerem em casa todo o relato das pragas do Egito, das 10 pragas do Egito, e vão observando quando a cada praga que acontece, né, em certo momento, o faraó se arrepende, pede orações por si mesmo, confessa, pequei, não é? Mas o coração obstinado. Já falamos aqui sobre endurecimento do coração de Faraó, não é? E há uma expressão muito interessante, porque Deus diz a Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó, mas em outros relatos, após as pragas, vai dizendo assim: e Faraó endureceu o seu coração. E então eu fiz
aqui uma analogia com a ideia do efeito do sol sobre o barro ou a manteiga. A manteiga é colocada e exposta ao sol, ela derrete por sua, vamos dizer assim, natureza. Enquanto que o barro, exposto ao mesmo sol que derreteu a manteiga, ele endurece, ele enrijece. Então a ideia aqui, que alguém já explicou, foi o seguinte: Deus endurece o coração de quem endurece o seu coração. Ou seja, a pessoa que tem o seu coração endurecido, insensível à voz de Deus, a tendência é que quanto mais contato com Deus e com a sua ação no mundo, esta pessoa mais e mais endurecerá o seu coração, porque ela já decidiu endurecer o coração. Pois bem, o que é que nós podemos aprender com estas pragas no Egito, mas especialmente a nona praga, que é a praga das trevas? Quero ler novamente o texto que diz: e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias, trevas que se podiam apalpar. Não se viram uns aos outros, e ninguém saiu de casa por 3 dias, mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas casas. Acho também que este texto, e de modo geral das pragas do Egito, mas especialmente este verso, tem muito a ver com o nosso contexto que vivemos da pandemia do Covid-19, não é? Porque me chamou muita atenção e por isso eu usei esta tradução um pouco diferente das demais traduções que dizem, então, não saíram de casa por 3 dias. Mas há 3 lições que eu quero partilhar com vocês nesta hora, e a primeira delas é esta: a praga das trevas no Egito simboliza a pandemia das trevas no mundo. Há uma pandemia das trevas. O maior vírus que ameaça o ser humano, que ameaça a humanidade, não é o Covid-19, não é qualquer outra enfermidade, qualquer outro vírus, mas é o vírus do pecado, do afastamento do homem, do ser humano de Deus. Pois bem, o texto diz no verso 22, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Nós lemos já no livro de Gênesis uma certa diferenciação do termo trevas e luz. Observem em Gênesis capítulo 1, versículo 2 a 4. Observem bem. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E observem agora. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Então, trevas na Bíblia tem sempre o significado de ausência de luz. E a palavra luz está sempre conectada com expressões ou com aspectos como paz, alegria, esperança, vida e vida abundante. Enquanto que trevas sempre significa o oposto destas coisas. Por isso, quando vem aquelas trevas sobre o Egito, não é apenas uma questão de escuridão, não é? Aliás, hoje pela manhã a gente refletiu um pouquinho sobre esse aspecto do escuro, né? Não é apenas este fenômeno meramente climático, enfim, meteorológico, não é só isso, não.
É porque ali está se demonstrando exatamente que havia ausência de luz, da luz de Deus naquela terra. Vejam, por exemplo, em Isaías, o profeta Isaías, que é conhecido como o profeta mais messiânico da Bíblia. Ele pregou e falou, não é, no século 8º antes de Jesus Cristo, ele pregou muito sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Messias. E olha como é que ele expressa isso no capítulo 9. Vocês vão se lembrar porque é um texto que nos fala sobre, principalmente, que é muito usado na época natalina. Diz assim: mas para a que estava aflita não haverá escuridão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Observaram aqui todos os aspectos da vinda do Messias que falam sobre a luz do Senhor vindo sobre o povo. Então, maravilhoso conselheiro, ou seja, a orientação. Deus forte, força de Deus. Pai eterno, ou Pai da eternidade também, outras traduções, ou seja, vida eterna no meio da morte. Príncipe da paz, a paz que vem do Senhor. E olha o que diz o verso 7, do aumento do seu governo, do governo de quem? Deste Messias, e da paz não haverá fim. Há uma tradução que diz, do aumento do seu governo haverá paz sem fim. Estão percebendo então que na Bíblia trevas e luz é muito mais do que este fenômeno meramente meteorológico, tem a ver exatamente com vida plena, com luz do Senhor, esperança, paz, alegria, força, orientação, como esse texto de Isaías nos fala. Então é importante que a gente perceba isso. Aquela praga lá no Egito, tão distante de nós, talvez no tempo, ela quer nos chamar a atenção para um mundo que muitas vezes nos circunda com trevas, com a ausência destes elementos de luz e da luz do Senhor. Quando Jesus, por exemplo, estava lá no jardim do Getsêmani e ele foi preso, ele diz, esta é a vossa hora e é o poder das trevas. É o poder das trevas. Interessante que o Salmo 105, no versículo 28, ele começa falando sobre as pragas do Egito. Mas é interessante que ele nomeia a 9ª praga, a praga das trevas, como a primeira. Diz assim o texto, mandou a escuridão que a escurecesse, isto é, que escurecesse a terra do Egito, porque foram rebeldes à palavra do Senhor. Então a primeira grande lição que eu tiro desse texto é esta, é que as pragas das trevas simboliza a pandemia das trevas que muitas vezes nos cerca, a cultura da morte, como eu tenho mencionado aqui, que está tão presente em nossa sociedade. Segunda verdade que eu trago para vocês é que as trevas podem ser sentidas. Sempre me chamou a atenção esta expressão do texto, houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Em outras palavras, noite que durou 3 dias. Portanto, é como se fosse 6 noites. Não é?
a noite de dia, a noite de noite. Então, diz o texto, trevas que se podiam apalpar. Eu sempre fiquei me perguntando que negócio é esse. E alguns autores começam a investigar a ideia, alguns pensam numa tempestade de areia que durou 3 dias, fenômeno que acontece, inclusive, não só nos países ali do Oriente, mas também no Brasil. Recentemente eu vi sobre uma tempestade de areia, imagina, no Brasil, uma região aqui do Brasil. Mas alguns então imaginam, bom, deve ter sido esta a ideia, a areia que veio, escureceu, tornou o dia em noite por 3 dias, pela ação de Deus, e é como se pudesse apalpar, porque pode se pegar na areia. Será que é isso? Penso que aqui o sentido um pouco mais profundo, as trevas podem ser sentidas, é esta a lição que eu tirei aqui. Ela pode ser sentida nos seus resultados. Observem que mesmo o povo de Deus sofreu com a praga das trevas. Havia escuridão em toda a terra do Egito. Alguns autores imaginam, bom, na terra que o povo de Deus estava colocado não havia trevas. Não, mas eles estavam inclusive espalhados, eles não estavam reunidos só numa certa região, tanto é assim, daqui a pouco a gente vai mencionar esse aspecto, que precisou de um sinal na porta deles, quando veio o anjo da morte. Então eles estavam espalhados. Agora é interessante esse fato, é que estas pragas também, ou esta praga das trevas também trouxe consequências ruins. Meus amados irmãos, nossa fé não nos coloca numa redoma de vidro, em que não sofreremos as situações comuns a todas as pessoas. Nós muitas vezes vamos padecer de enfermidades. Eu conheço gente preciosa, consagrada, que foi tomada de Covid, pessoas que morreram de Covid, servindo ao Senhor, pastores. Um jovem pastor lá no interior da Bahia, na cidade de Feira de Santana, a 110 quilômetros de Salvador, pastor da Igreja Batista Alvorada, lá em Salvador, que eu conheço, faleceu jovem, com menos de 40 anos, vocês imaginam, deixando esposa, etc. Então, muitas vezes, as pessoas têm a ideia de que, porque nós temos fé, nós não vamos passar por situações assim, mas isso não é verdade. As trevas podiam ali ser sentidas, e sentidas nos seus resultados. Os hebreus sofreram também com algumas das 10 pragas. E no caso da 9ª praga e das trevas, eles também sofreram com a escuridão espessa que se podia apalpar. Obviamente, o resultado, a tristeza. Eu sei que um clima tem um poder de mexer com o nosso humor, não é verdade? E eu achava muito comum, muito interessante isso, quando morávamos lá em Hamburgo, na Alemanha. Um inverno terrível, escurecia às 4 horas da tarde, começava a clarear a partir das 9, 9h30, 10 horas da manhã. E o que eu achava interessante é que nestas épocas do inverno rigoroso, entre outubro, começando em outubro, entrando aí por janeiro, fevereiro, março, abril, maio, nesse período, o que a gente percebia é que as pessoas ficavam tristes. As pessoas se vestiam de cinza ou de preto, mas bastava abrir o sol e a primavera chegar. As flores começavam a ser plantadas, inclusive, havia muito isso, plantar flores para saudar a chegada da primavera. Mas era interessante você notar no metrô, nos ônibus, você notar que as pessoas mudavam as roupas, começavam a usar colorido. Porque é isso que acontece. O povo de Deus sofreu ali no Egito, apesar
de ser povo de Deus. Sofreu as consequências daquela nona praga. Também eles não puderam sair de casa por 3 dias, tendo que enfrentar uma quarentena, um isolamento social obrigatório. Não por ordem de Faraó, não foi Faraó que mandou, fiquem dentro de casa, não. Mas por imposição daquela praga que eles estavam experimentando. Também eles não se viram uns aos outros. Observem o que diz o texto: não se viram uns aos outros. Esta praga trouxe esta consequência. O domínio das trevas impediu que as pessoas vissem umas às outras. Coisa triste é quando a gente vê, numa situação como essa que nós estamos vivendo, quando as pessoas, preocupadas com o seu próprio bem-estar, se esquecem de olhar para os outros. Não veem os outros. Quantas vezes isso pode estar acontecendo neste tempo dentro das nossas casas? Nós estamos vivendo um tempo meio complicado, não é? Em que a criançada já está dependente desse negócio aqui, né? Celulares, etc. Impressionante, né? E netinha com 1 ano e meio já sabe passar o dedinho para cá, para lá, né? E fica querendo pegar. Outro dia eu fiquei impressionado com ela, segurando o celular, exatamente como a gente segura, e apertando com o dedinho aqui. Eu falei, o que é que ela está apertando esse dedinho? Eu fui ver, é o lugarzinho da câmera. Já sabe. Mas sabe o que eu percebo? A gente vai conversar às vezes com uma criança, e ela está com o celular, ela nem levanta a cabeça. Olá, fulano. Ele só responde, olá, quando responde. Estamos nos isolando muito, né? E a gente percebe pessoas dentro da própria casa. Existe até um meme por aí passando, né? De que alguns familiares estão se comunicando dentro das suas próprias casas com o WhatsApp. A comunicação. Não se viam uns aos outros. Deixa eu perguntar para você. Você tem visto os seus neste tempo? Meus irmãos, a pandemia trouxe muitos ganhos, é verdade. E um deles é certamente a busca maior que se deu da presença do Senhor. Mas sabe, há muitas perdas. E uma das perdas é esta: em tempos de pandemia, a gente pode acabar se esquecendo de olhar o outro. Não se viam uns aos outros. Por causa das trevas, por causa da praga, as pessoas não se viram. A pior praga vem a ser a indiferença com a dor do outro, a síndrome de Caim. E perguntado por Deus, onde está o teu irmão que ele matara, respondeu, e tenho eu com isso? Sou eu, porventura, o guardador do meu irmão? Ah, meus irmãos, que coisa triste é esta. Eram trevas completas. Era como 6 noites contínuas. A praga multiplicou a noite. Terceiro lugar, eu quero pensar com vocês sobre isso. Mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas casas. Eles sofreram com a praga, sofreram. Eles não se viram uns aos outros, sim. Eles talvez tenham caído em profunda depressão por conta daquilo que estava passando, sim. Eles sofreram, sim, não podiam sair de casa, precisaram ficar ali dentro de casa.
Mas o texto diz de forma preciosa: mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas casas. Em Jó capítulo 18, versículo 15, versículo 5, se fala sobre a luz dos ímpios. Olha o que diz o texto: na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. Havia luz dentro das casas, havia luz nas famílias do povo de Israel, do povo de Deus. Meus amados irmãos, um aspecto que está muito presente aqui neste texto e também em outras pragas é a distinção. Nas casas dos hebreus que estavam dispersas entre os egípcios, havia luz. E a prova de que havia casa de hebreus dispersas entre os egípcios é que eles precisaram colocar uma marca nas ombreiras da porta para distingui-la das outras casas. A nossa casa, a nossa família se distingue das outras, cercados pelas trevas. Temos permitido que a luz do Senhor brilhe dentro das nossas casas. Na casa dos hebreus havia luz, porque apesar das trevas no contorno, dentro de suas casas, eles se viam uns aos outros. O que impedia de ver uns aos outros era a escuridão, eram as trevas. Então, se havia luz, eles se viam uns aos outros. Se a luz do Senhor brilha na nossa casa, nós não vamos deixar de ver uns aos outros em nosso lar, em nossa casa. E quando eu estou falando de ver, irmãos, é muito mais do que esta vista física, é ver o coração, é ver o que se passa dentro do coração do nosso cônjuge, do nosso filho, da nossa filha, do nosso netinho, da nossa netinha. É ter essa capacidade de ver aquilo que é invisível aos olhos. Como dizia Exupéry, no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, mas a gente vê com o coração. Então, a primeira distinção é esta: apesar de cercados de trevas, eles se viam uns aos outros. Porque também a distinção é que ali o sacrifício do Cordeiro de Deus era relembrado e celebrado. A Bíblia diz que para enfrentar a 10ª praga que veio logo depois dessa, eles precisaram ali oferecer um cordeiro que representava naquele momento aquilo que aconteceria com Jesus na cruz do Calvário. Quando João Batista vê Jesus chegando, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra Páscoa, e isso foi o que foi celebrado nas casas dos hebreus, é que passava por cima. Esse é o significado de pachar, passar por cima. Ou seja, o mal e a morte passavam por cima das casas que tinham a senha, que tinham a luz do Senhor dentro delas. Que coisa maravilhosa, gente, é podermos ver isto. João Batista, precursor de Jesus, foi trazido ao mundo para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Apesar de todo o sofrimento que obviamente esta praga das trevas trouxe ao povo de Deus, ali no Egito, apesar de tudo isso, nas casas deles havia luz, porque Deus estava presente. E a luz, diz a Bíblia, brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la.
Apesar dos contornos das trevas, a luz do relacionamento com Deus prevalecia na casa do povo de Deus. Podemos estar certos, podemos estar cercados de densas trevas ao nosso redor. Trevas que se possam apalpar, como diz o texto. Mas se estivermos na companhia de Deus, a sua luz brilhará nas nossas casas. Eu vou perguntar novamente a você, quando perguntei no início. Há luz na sua casa? Estamos cercados de trevas. O mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. Mas que a luz de Cristo brilhe dentro das nossas casas. Eu vou contar novamente aqui uma história que eu li no contexto da pandemia, surgiu. É a história chamada, um texto, O Capitão e o Marinheiro. Escrita por um escritor italiano chamado Alessandro Frezza. E ele escreveu esse texto que fala sobre uma quarentena vivida dentro de um navio. O capitão de uma embarcação que estava vivendo em quarentena por conta de uma praga que estava na terra, ele então explica para um moço marinheiro que estava muito angustiado porque não podia descer, não podia rever os seus familiares, não podia curtir a vida, e ele estava muito angustiado e desesperado pelas restrições à sua liberdade que a pandemia impunha sobre ele. E então o capitão começou a contar para aquele marinheiro o que ele aprendeu há 7 anos passados, quando viveu uma quarentena que durou muito tempo e ele precisou ficar preso dentro do navio sem poder descer à terra. Ele então contou que, como confinado ao barco, ele também ansiava por desembarcar em um porto e desfrutar principalmente da primavera em terra. O capitão então contou para o marinheiro que tomou uma decisão, que ao invés de se lamentar o tempo todo durante aquele período de quarentena, imaginem como é que ele podia tornar a quarentena pior ainda, reclamando o tempo todo, pois era assim que os outros marinheiros faziam. Ele decidiu não fazer isto. Em vez disso, em vez de se lamentar e criar hábitos desastrosos, alguns, por exemplo, se embriagavam de tanta tristeza. Ao invés disso, ele então decidiu se comportar diferente de todos os demais. Começou com alimento, começou a comer só comida saudável. Ao invés de comer comida gordurosa, aquela coisa, né? Ele começou a comer comida só saudável. Começou a depurar os seus pensamentos poucos saudáveis. Aquilo que vinha de pensamento ruim, ele expulsava de sua mente. Começou a fazer exercícios dentro do navio, em quarentena, inclusive pulmonares, para reforçar a sua capacidade de respirar. E começou a orar mais vezes. E em vez de pensar em tudo que não podia fazer, ele ficava pensando em tudo que ele ia fazer quando a quarentena terminasse. Ou seja, começou a olhar para o futuro, começou a alimentar a esperança, né? E aí o marinheiro perguntou para ele: então como é que acabou, capitão, aquela quarentena? Ele disse: eu adquiri todos aqueles bons hábitos novos. Me deixaram baixar do barco muito tempo depois do previsto. E aí o marinheiro fez uma pergunta para ele. Diz assim: e você foi privado da primavera? Ele disse: sim. Naquele ano me privaram da primavera e de muitas outras coisas mais. Mas ele respondeu assim: mas eu mesmo assim floresci, levei a primavera dentro de mim, e ninguém nunca mais pôde tirá-la de mim. Ou seja, a praga, a quarentena, aquela situação de restrição de liberdade foi aproveitada para dela tirar lições. E ao invés de sua vida se afogar em trevas,
ela se encheu da primavera. A primavera não foi vivida externamente, foi vivida no coração. Que a gente possa experimentar, no meio de tantas trevas que estão tão presentes no nosso mundo nos tempos de hoje, que a gente possa experimentar cada dia mais a luz de Cristo brilhando em nós. Como o marinheiro disse, que a gente possa trazer a primavera sempre dentro de nós, porque ninguém vai poder tirá-la de nós. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém.